Olá, eu sou Ana Karina, Personal Organizer, CEO da AnaK Soluções em Organizações Residenciais. Como eu falei, o nosso propósito como empresa é atender todos os tipos de organizações em ambientes de casas. Closets, quartos baby, kids, brinquedotecas, adegas, cozinhas, despensas, áreas de serviço, enfim, todos os ambientes residenciais. Além disso, atendemos mudanças residenciais, então processos de pré e pós-mudança, pós-reforma e também trabalho com análise de marcenaria inteligente. É um serviço que proporciona a adequação dos espaços internos dos armários que ainda estão na fase de projetos, compatibilizando esses espaços com o acervo pessoal dos clientes. E isso, claro, respeitando todo o design e todo o desenvolvimento técnico pré-estabelecido nesses projetos pelos escritórios de arquitetura. Qual é o propósito do serviço da análise de marcenaria? É fazer com que ao final de toda essa jornada de obra ou de reforma e de conclusão dos sonhos e dos desejos dos clientes, eles realmente tenham em suas casas armários projetados especificamente para atender o acervo que eles têm. Por exemplo, imaginem vocês uma champanheira que precisa de 60 centímetros de altura. Então, é isso que eu faço. Eu faço a visita e vou adequar todos os espaços internos para as necessidades individuais de cada cliente. Esse serviço, ele antevê qualquer tipo de surpresa na hora de receber os móveis montados nas residências. Então, os clientes não terão surpresas ou insatisfações com esse mobiliário que não consegue acomodar todo o seu acervo. Compartilho com vocês que quando eu trabalhava na marcenaria, eu tenho aí mais de 20 anos, de trabalho na marcenaria do meu pai, e eu percebia no dia a dia que a principal dor dessas clientes é que quando elas se mudavam para essas residências e levavam todos os seus objetos pessoais, muitas vezes elas ficavam insatisfeitas com a maneira como elas tinham que guardar as coisas nos armários. Então, observando essa dor das clientes, eu fiz uma transição de carreira, Muitas pessoas já sabem, tem mais lá no meu Instagram, quem quiser acompanhar. E hoje eu alio o meu conhecimento de marcenaria com a minha experiência como organizer. E aí sim, faço a análise desses projetos para poder acomodar de maneira confortável todo esse acervo. Vou listar para vocês 3 benefícios para o cliente. O primeiro dele é que, fazendo essa análise, esse estudo, já na fase de orçamento, o cliente consegue enviar para as empresas o mesmo projeto, com o mesmo detalhamento e já com todas as necessidades de armazenamento que ele precisa. Com isso, lá na frente, na hora da entrega, ele não terá surpresas de custos adicionais ou refação de alguma parte, alguma alteração no móvel, porque toda alteração vai gerar uma sujeira, vai fazer com que prestadores de serviço tenham que retornar para sua casa e, além disso, certamente vai gerar um custo que não estava dentro do previsto. E quem ganha com isso? Toda a cadeia envolvida. O cliente, principalmente, a marcenaria ou a loja de planejados, o escritório de arquitetura e a personal organizer. O cliente, com certeza, ficará super satisfeito quando todos nós tomarmos esse cuidado e tivermos esse olhar para a casa dele. Para fazer a análise de marcenaria, eu preciso que os projetos tenham planta baixa, vistas com as medidas e as imagens em 3D. Após o recebimento de todo esse material, e eu gosto aqui sempre de falar que eu respeito muito o que já foi definido entre o escritório de arquitetura
e o cliente. O meu trabalho, ele é na parte interna dos armários. Como funciona esse serviço? O orçamento é baseado na metragem quadrada do imóvel. É com base nisso que eu faço a precificação do serviço. Depois do serviço contratado, eu recebo todos os projetos com planta baixa, vistas e 3D. Faço uma análise prévia e faço uma visita pessoalmente no imóvel que os clientes moram hoje. O objetivo dessa visita é reconhecer todo o acervo. E aí sim, é o momento que eu tiro medidas de taças, medidas de todo o acervo de louçaria. É nesse momento que eu vou identificar qual o manequim que os meus clientes vestem. Porque um cliente que veste um manequim 58, um terno 58, o armário vai ser muito diferente de um cliente que veste um terno tamanho 50, entende? Então, todo esse detalhamento de tudo que os clientes possuem e consomem, eu faço no momento da visita. Quantifico também o volume de peças, né? O espaço que vai precisar para calças, se a cliente tem bastante roupas longas, preciso ter cabideiros longos. Então, se os clientes possuem algum tipo de hobby, alguma atividade física que executam com mais frequência, que acervo eles possuem? Um cliente que aprecia charutos, por exemplo, eu tenho que ter um espaço específico. O cliente que aprecia vinhos, eu tenho que ter uma adega que comporte o acervo dele. E mais do que comporte, uma adega que tenha a previsibilidade de um acervo novo. Com os projetos e fazendo a visita presencialmente, unindo também a todo o briefing que eu faço durante essa visita, nas trocas de conversas via WhatsApp, em chamadas, videochamadas, eu vou formatando então o perfil desse cliente, o perfil de consumo, os desejos dele e faço a adequação dos projetos. Essa análise de projetos é um trabalho que eu faço em home office, claro, que tem que ter todo um conhecimento de escala, escalímetro, medidas, alturas, profundidades, pé direito. Então, é importante ter o conhecimento, buscar ter conhecimento sobre ergonomia, inclusive, né? Sobre o que é mais confortável para as pessoas. Depois de toda essa análise, faço uma reunião e apresento o resultado com as minhas sugestões para os clientes e para o escritório de arquitetura. Nesse momento é bem importante que todos os profissionais que estão envolvidos, seja o escritório de arquitetura, se a marcenaria já foi contratada, também é importante estar junto, para que a comunicação fique alinhada. Após esse momento de apresentação das sugestões, o escritório de arquitetura vai fazer todo o detalhamento dos projetos, para aí sim poderem ir para a produção. Tem situações em que são as próprias marcenarias que fazem o detalhamento técnico. Em lojas de planejados, eu também sei que essas lojas é que fazem esse detalhamento, faz parte do processo de produção deles e encaminham para a indústria. Então, cada empresa atua de uma forma. O importante é que após esse detalhamento de projetos, eu ainda possa revisar essas medidas. E aí sim entra em produção, depois eu acompanho todo o processo de montagem, a gente consegue seguir com a organização e com a entrega desse mobiliário sem surpresas indesejáveis para os clientes. Vamos falar especificamente da cozinha. A cozinha é o coração da casa, é o lugar que todas as pessoas circulam, né, e compartilham e confraternizam. Então é importante que ele seja realmente muito bem pensado e planejado para atender todas as necessidades. A ergonomia é um ponto alto quando a gente fala de cozinha. É importante observar a altura dos clientes, a altura dos filhos, por exemplo, e com base nisso criar bancadas e mesas que os deixem confortáveis. Afinal de contas, ninguém quer que alguém deixe de lavar a louça porque a pia dá dor nas costas.
Nos projetos de cozinha que encontro por aí, eu observo que muitas vezes são feitos subgavetas. E para que servem essas subgavetas? Claro que é para ter mais aproveitamento interno do vão do gaveteiro. Mas é importante pensar que essas subgavetas, elas demandam de um comando para abrir a primeira, para depois abrir a segunda. Então tem que pensar estrategicamente no posicionamento, onde elas ficam na cozinha. Porque, por exemplo, se tratando para guardar um faqueiro, ela não é prática. Ela é prática sim, ela é boa para guardar formas, para guardar coisas que não são usadas diariamente. Então, muito cuidado quando você especificar uma cozinha com gavetas e subgavetas. Bacana também pensar em quem usa essa cozinha. Se é uma família que tem um perfil de cozinhar com frequência, se é um hábito que eles já têm em casa, tem que se pensar, perto do cooktop precisam ficar os talheres de preparo, os talheres grandes. Além disso, as panelas e os temperos, porque é muito desconfortável que os temperos fiquem de um lado e o cooktop de outro. É importante pensar realmente no tempo que as pessoas levam para fazer as coisas. Quanto mais próximo das mãos as coisas estiverem, isso torna muito mais prático, otimiza o tempo e torna muito mais prazeroso essa utilidade. Numa cozinha de família, onde várias pessoas estão circulando ao mesmo tempo, isso é ainda mais importante. A posição onde ficarão os pratos para montar a mesa, a posição onde ficará o faqueiro. Por exemplo, os copos para beber água, o ideal é que fiquem próximos do filtro de água ou da geladeira que tem o reservatório para a água. São pequenas dicas e pequenas observações que depois que a cozinha está montada, são coisas que daí passam a ser fáceis de serem criticadas se não foram observadas. Para finalizar essa parte da cozinha, vale lembrar das dispensas. Gente, não tem nada mais desconfortável do que ter os alimentos num balcão baixo que você tem que se abaixar para encontrar o alimento. É super comum de eu encontrar nas residências alimentos vencidos nesse tipo de balcão, porque não é nada prático. O ideal é substituir essas portas baixas por 2 gavetões, onde você vai conseguir abri-los totalmente e olhar os alimentos de cima, ou ainda numa proposta super ideal que essa despensa seja na vertical, quando você abre as portas e consegue visualizar tudo. Aliás, na cozinha, tudo o que for possível tornar vertical se torna muito mais prático para usar. Saindo da cozinha, entramos na área de serviço. E na área de serviço é importante pensar que além dos móveis, normalmente temos o equipamento do aquecedor e o espaço do varal. Gente, tem que pensar no espaço do varal. Cada vez mais comum que os apartamentos não têm sacadas. As sacadas viraram salas, né? Elas são ampliadas. Então, o varal necessariamente tem que ficar na área de serviço. Na hora de projetar esses armários, na hora de pensar na divisão interna dos armários da área de serviço, eu considero um item super bacana e torna tudo muito mais versátil. Trabalhar com os pinos de prateleiras reguláveis. Isso faz com que você possa, em qualquer momento da vida útil desse armário, baixar ou levantar prateleiras. Sabe aquela batedeira que não cabe na cozinha? Isso acontece muito. Então, acaba colocando ela em algum lugar errado, que não está conectado com a funcionalidade dela, porque ela não cabe na altura. Então é bem bacana. Na área de serviço, eu costumo indicar que tenha um cesto para roupa suja. Uma tulha de roupa suja, cesto de roupa suja, é a mesma coisa.
Isso facilita o dia a dia da família. Claro que quando a gente pensa num apartamento de 150 metros quadrados, isso é super viável. Quando pensamos numa casa de 3 pisos, uma casa de 400 metros quadrados, cada banheiro um cesto desse de roupa suja, entende? Por causa do tempo de locomoção até a área de serviço. É tudo muito personalizado, depende muito do perfil da família, depende muito da metragem quadrada que o imóvel tem para ir definindo esse tipo de divisão dos armários. E como última dica nessa área de cozinha, área de serviço, quero falar das cristaleiras. O ideal é que a prateleira mais alta e a mais baixa, elas tenham alturas maiores, de 40 centímetros, 45. E aí as prateleiras do meio, que são as prateleiras que ficam na altura dos nossos olhos, elas podem ter 25, 30 centímetros, então elas podem ser mais baixinhas e com isso vai conseguir acomodar um volume maior de peças. Mas as prateleiras do alto e de baixo, elas devem ser mais altas, justamente para poder armazenar uma suqueira, uma champanheira, travessas grandes, peças pesadas que são pouco usadas. Dessa forma, se você implantar essa dica em todos esses armários aí, com certeza você vai conseguir acomodar melhor o acervo. Dicas e sugestões quando você estiver fazendo essa análise de marcenaria. Pergunte para as empresas de marcenaria que o cliente está orçando quais as espessuras de MDF são usadas na parte interna. A variação é muito grande. MDF de 15 milímetros, 18 milímetros, 25 milímetros. Quanto mais grosso esse MDF, maior o valor. E, além disso, a gente precisa cuidar muito do tamanho das prateleiras. Quanto mais alongadas as prateleiras, maior a chance delas envergarem, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso. O que vai ser armazenado nessa prateleira? O peso vai comportar? Ela tende a envergar ou não? Então isso é bem importante saber das especificações do material da marcenaria. Outra coisa também muito importante, aliás, tudo é importante, né? Saber se as portas são de abrir ou de correr. Quando trabalhamos com as portas de abrir, elas não roubam espaço interno dos armários. Então, o que foi projetado, se foi projetado um aproveitamento interno de 50 centímetros, ele se manterá com as portas de abrir aplicadas pela frente. Já se as portas forem de correr, é importante lembrar que os sistemas de correr, eles roubam de 8 a 10 centímetros na profundidade desse armário. E o que acontece? Muitas vezes os cabides não ficam retos dentro dos armários. As roupas ficam pegando a parte do ombro na porta. E isso é muito ruim. Além de danificar as roupas, causa um desconforto e realmente causa um estresse muito grande nos clientes. É isso que eu falo com relação às surpresas inesperadas quando a análise de projetos da marcenaria não é bem feita. São desses detalhes. As corrediças, por exemplo, temos corrediças com amortecimento, na abertura, no fechamento, corrediça telescópica, que tem toda a abertura da gaveta, as invisíveis também. Mas qual é a diferença? As corrediças invisíveis, que são as que ficam instaladas na parte de baixo das gavetas, automaticamente elas roubam do espaço interno de aproveitamento dessa gaveta. Então, se a frente da gaveta tem 15 centímetros, no máximo você vai ter 10, 8 de aproveitamento interno. Muitas vezes não consegue armazenar um sutiã com bojo, muitas vezes não consegue armazenar os pijamas de inverno porque são muito grossos. Então, de fato, são detalhes que no dia a dia fazem a diferença na vida das clientes. Calceiros aramados. Apesar de todo o avanço da tecnologia, de calceiros que as peças de roupas não escorregam, né? As calças não escorregam,
mas eles acabam trazendo uma limitação de espaço. Se ele tem 10 varinhas para pendurar as calças, no máximo você vai pendurar 20. O que eu recomendo? Um tubo cabideiro e nós vamos pendurar as calças em cabides infantis. Isso mesmo. Com certeza você vai conseguir armazenar o triplo de calças. E para finalizar, todos os armários de cozinha, área de serviço, despensa, garagem, o ideal é que você peça que os pinos das prateleiras sejam com regulagem. Eu digo isso porque hoje você tem um liquidificador que ocupa uma certa altura. Daqui a pouco você vai ter que comprar outro e pode ser que ele não caiba naquele espaço se a prateleira for fixa. Isso acontece bastante com os utensílios de área de serviço e de garagem, porque as garagens são verdadeiros depósitos e ali, ora você tem um equipamento alto, ora você quer trocar, quer guardar uma outra coisa. Então, ter essa versatilidade, essa opção dos pinos de prateleiras que podem ser regulados, isso realmente é vida. A análise de marcenaria é um serviço onde a organização e a arquitetura caminham juntas com um objetivo maior de satisfação dos clientes.